Na aula de hoje vamos detalhar alguns fenômenos da ondulatória. Para começar a explicar esses fenômenos, vamos entender o princípio de Huygens. Cada ponto de uma frente de onda no instante t0 igual a zero pode ser considerado uma fonte de ondas secundárias, produzidas no sentido de propagação e com a mesma velocidade no meio. No instante posterior t, a nova frente de onda é a superfície que tangencia essas ondas secundárias. O que esse princípio trata? Ele trata de uma construção mental para a gente tentar entender a propagação de uma onda. Imagine que uma frente de onda reta e vários pontos dessa frente. O princípio de Huygens diz o seguinte: cada ponto dessa onda reta, dessa frente de onda, se comporta como uma outra fonte de onda. E depois de um certo tempo, a nova frente de onda estará aqui, ó, como a somatória, a envoltória dessas ondas produzidas por cada ponto da frente de onda anterior. Então, esses pontos aqui produzem uma onda, né, digamos assim, secundária, emitida a partir desse ponto, que se propaga numa distância r igual a velocidade vezes tempo e chega até aqui. Olha só, somando todos esses pontos, você terá uma nova frente de onda no instante posterior t. Isso para onda reta. Para onda circular a mesma coisa. Olha só, cada pontinho de uma frente de onda se comporta como uma fonte de ondas secundárias que depois de um tempo serão aqui, olha só, envolvidas por essa linha imaginária, claro, essa envoltória, produzindo uma nova frente de onda. E depois cada pontinho dessa nova frente de onda vai produzir mais ondas secundárias e por aí vai. Então o princípio de Huygens diz isso. Cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte de ondas secundárias, permitindo a propagação da onda para uma posição posterior àquela onde a frente de onda se encontrava. Difração. Aqui nós temos um fenômeno muito importante. Difração, pessoal, é um fenômeno da ondulatória, que diz o seguinte: a luz é capaz de contornar obstáculos ou fendas, desde que, olha que interessante, o seu comprimento de onda e a abertura de uma fenda num determinado anteparo tenham mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Grosso modo, tá? Se aqui fosse 1 milímetro, aqui também seria 1. Eu falei luz, mas isso serve para qualquer onda, tá? Mas observem bem, a difração ela é mais intensa e mais facilmente observada quando a fenda é bem pequena, da mesma dimensão ou menor do que o comprimento de onda. Eu representei o comprimento de onda aqui como a distância entre duas frentes de onda. Chegando a esse orifício, ocorre a difração. Olha só, repare bem que esse orifício é pequeno, o comprimento de onda maior do que o orifício. Claro que a difração ocorre também quando as dimensões são iguais ou até mesmo quando a fenda é um pouquinho maior do que o comprimento de onda, mas aí a difração não é tão intensa e nem tão observável como nesse exemplo aqui. Esse exemplo é o exemplo que os livros do ensino médio tomam como correto. Olha só, fenda pequena, comprimento de onda maior, ocorre a difração. E como você pode imaginar a difração? Imagine a difração como, por exemplo, se isso aqui fosse uma região iluminada, tá? A luz atravessando uma janela, por exemplo, que tem uma fenda grande, ela ilumina só a abertura da janela. Em torno da janela você terá escuridão, por exemplo, uma região menos iluminada. Com a difração isso não acontece. Se aqui fosse uma onda de luz, ela atravessaria esse pequeno furo de dimensão até menor que o seu comprimento de onda e conseguiria iluminar regiões maiores do que a própria dimensão desse furo. Bom, isso aqui é muito comum em som. O som é uma onda que tem grande comprimento de onda, então ele consegue sofrer difração em várias fendas, em fendas grandes, por exemplo, da janela e uma abertura no muro, numa porta, etc. Então a difração é um fenômeno ondulatório onde uma onda consegue contornar uma fenda ou um obstáculo. Nesse exemplo aqui, ó, ocorre difração pronunciada, dá para ver muito bem, olha só, comprimento de onda grande, fenda pequena. Na segunda figura já não ocorre. Comprimento de onda pequeno,
fenda grande. Essa segunda figura seria mais semelhante, por exemplo, a uma janela por onde entra luz. Essa primeira figura seria semelhante a um furo muito pequeno numa folha de papel para onde você aponta uma lanterna. O furo muito pequeno pode permitir a difração da luz. Uma janela muito grande, que é muito maior do que o comprimento de onda da onda incidente, não permite a difração. Agora, existe difração também nas bordas de obstáculos, tá? Uma onda tocando uma borda de um obstáculo, olha aqui, ó, nas bordas, sofre difração e consegue contornar esse obstáculo. Ou seja, se isso aqui fosse o som, esse obstáculo não seria suficiente para tampar, para não permitir com que algumas pessoas nessa região aqui ouvissem o som. Então, mesmo que o som se propagasse por aqui, uma pessoa nessa região conseguiria ouvir o som por difração. Se fosse luz, essa região aqui não estaria escura, ela estaria iluminada devido à difração nessa borda, na borda do obstáculo que você colocou na frente da luz. Isso aqui também é um exemplo clássico de difração. Mais um fenômeno da ondulatória, polarização. Olha só, galera, quando todas as partes de um meio estão vibrando no mesmo plano, ou oscilando no mesmo plano, nós dizemos que essa onda é polarizada. Então imagine, por exemplo, uma onda gerada numa corda. Inicialmente, essa corda, os pontos giravam, oscilavam em várias direções. Essas várias direções diferentes estão representadas aqui, ó, por essas várias setas. A pessoa está rodando a mão, produzindo ondas transversais nessa corda, mas em vários planos diferentes, tá? Essa onda se propaga ao longo da corda e toca um polarizador. Aqui no polarizador, para a corda, é um anteparo com uma fenda. Uma fenda, nesse exemplo, vertical. Quando essa corda que girava, produzia ondas em várias direções, toca esse polarizador, somente ondas verticais, oscilações na vertical, passarão através desse polarizador. Aí nós dizemos que essa onda aqui é uma onda polarizada, uma onda transversal polarizada. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Aqui, anteriormente, quando a onda não era polarizada, ela pode ter até um nome de onda natural, né? Não tinha uma direção de vibração definida. O polarizador permite que você deixe essa onda só em um plano. Olha só, a luz não polarizada, ela pode ser polarizada usando alguns cristais, por exemplo, a turmalina, ou uma lâmina de um material chamado polaroide. As moléculas desse material têm um arranjo especial. Elas deixam passar campos elétricos somente numa direção definida, lá na construção do aparelho polarizador. Então, o campo elétrico define, né, a oscilação da luz ali, define a direção de oscilação da luz. Ela é uma onda transversal definida pelo campo elétrico, que é uma das parcelas componentes da onda eletromagnética da luz. Essa luz aqui, ó, natural, não polarizada, passa pelo cristal polarizador, ó, cristal orientado verticalmente, e deixa passar por ele somente a luz polarizada com essa direção vertical. Mas é nesse exemplo, tá? Esse polarizador tem essa orientação vertical que só permite a passagem da componente da luz vertical. Então a luz natural se propagava em todas as direções. Ao passar pelo polarizador, nesse exemplo, passa só a componente vertical da luz. Se você quiser a ausência de luz, basta depois desse primeiro polarizador vertical, colocar um segundo polarizador horizontal. Olha lá. Aqui atrás você vai ter ausência de luz. Por quê? Porque inicialmente você tinha luz não polarizada, passou pelo primeiro polarizador vertical, só a componente vertical da luz passou, se tornou uma luz polarizada verticalmente. Quando você deixa aqui na frente dela um polarizador horizontal, não tem como essa luz se propagar para trás dele. Aqui atrás você vai ter uma região de ausência de luz. Na prática, né, você poderia perguntar, isso aí é utilizado para quê? Tem inúmeras
utilizações tecnológicas, mas uma simples é em máquina fotográfica. Olha só, máquina fotográfica para tirar foto, por exemplo, de uma vitrine, tá? Para uma publicidade, essa foto vem cheia de reflexo. Cheia de reflexo, fica até ruim de notar as roupas aqui dentro. Se você usar uma câmera com filtro Polaroid, ele vai deixar passar a luz apenas numa direção. Vai diminuir muito esse reflexo aqui, por exemplo. Você consegue ter uma visão mais clara do interior da vitrine. Tem óculos de sol que utilizam isso aqui também, tá? Inúmeras aplicações de ótica de precisão utilizam luz polarizada. Superposição de pulsos em cordas. Olha que interessante. Galera, corda propaga onda unidimensional. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte. Imagina uma corda horizontal, duas pessoas oscilando essa corda, né? Produzindo ondas desse tipo aqui, ó. Essas ondas, ao se cruzarem, elas terão uma superposição. E essa superposição tem um nome, interferência, que nós vamos aprender daqui para frente. Mas não é difícil de entender que quando essas duas ondas aqui, olha só, em fase se encontram, o efeito da superposição é um. Se elas estivessem em oposição de fase, ou seja, uma para cima, a outra para baixo, o efeito já seria outro. Então olha só, pulsos em fase criam uma interferência construtiva. Então imagina assim, ó, esse pulso com amplitude A1 e esse outro pulso com amplitude A2. Quando eles chegarem no ponto P, essas duas amplitudes serão somadas, criando uma interferência construtiva. Esse ponto P vai subir até uma altura maior do que A1 e maior do que A2. Vai ser igual à soma das duas. Basta somar A1 mais A2. E depois, quando um pulso continuar o seu deslocamento, cada um deles permanecerá na corda como se nada tivesse acontecido. Então a interferência construtiva ocorre só quando eles se cruzam. Depois, olha que interessante, A1 para lá, A2 para cá, normalmente. Então esse pulso, vamos chamar assim de pulso 1, que se deslocava para a direita, vai continuar para a direita com a sua amplitude, e esse pulso 2 para a esquerda com a sua amplitude original. Só tem soma das amplitudes da interferência construtiva durante o momento em que os pulsos se cruzam, tá? Temos também pulsos em oposição de fase, interferência destrutiva. A interferência destrutiva é fácil de entender, olha só. Tem um certo pulso A1 se deslocando para a direita e um pulso A2 para a esquerda. Quando eles passam pelo ponto P, esse ponto P não sobe até a amplitude A1. Ele sobe até uma amplitude que é A1 menos A2. Então essa amplitude aqui que está de um pulso em oposição de fase do primeiro produz uma interferência destrutiva. Olha só. E depois cada pulso segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. É óbvio que isso aqui é bem cobrado em prova. E o mais fácil de visualizar é se os pulsos tivessem a mesma amplitude, porém um para cima, outro para baixo. No ponto onde eles se encontram, não teria oscilação na corda. O ponto permaneceria na horizontal. Então você teria uma interferência destrutiva, digamos assim, de um jeito fácil de visualizar, né? Mais clássico, né? Um pulso anulando o efeito do outro, mas só durante o cruzamento. Depois eles se deslocariam normalmente ao longo da corda. Agora eu quero falar para vocês sobre ondas estacionárias em cordas ou fios. Como é que você pode produzir uma onda estacionária? Você usa uma fonte oscilando repetidamente uma corda e essa corda está amarrada num anteparo fixo, está presa no anteparo fixo. Então essa fonte gera ondas que se chocam com o anteparo e voltam, se superpondo às ondas que ainda estão sendo geradas pela fonte. Então essa fonte continuamente gera ondas, elas chocam no anteparo, voltam e acabam criando figuras ali de interferências construtivas e destrutivas, dependendo do ponto da corda e dependendo da frequência de oscilação da fonte, muito comum em instrumento musical, né? No instrumento musical, a fonte é um músico que toca ali, o violão, por exemplo, ele gera sucessivas ondas ao longo da corda. Ele pode variar o comprimento da corda, né?
e continuar tocando ali em frequências diferentes que darão sons diferentes. Aqui eu coloco para você uma foto de laboratório. A mesma corda ligada em frequências diferentes pode criar figuras assim, ó, diferentes. Aqui você tem essa figura, logo depois você modifica a frequência da fonte, cria uma figura desse tipo, mudando de novo a frequência, mais outra figura, etc. Aqui eu acho legal você saber esses termos, tá? Nó é o ponto onde praticamente a corda não vibra. E para cordas, sempre nas extremidades fixas vocês terão nós. Então, aqui, tira a fonte, esquece a fonte que muitas vezes ela nem vem desenhada, tá? Aqui você teria um nó e aqui também outro nó. Esse, ou esses dois aqui, ou até mesmo o último. De acordo com a figura de interferência que causa aqui dentro, que é causada pela fonte e pela reflexão sucessiva de diversas ondas nas extremidades, você pode ter uma figura mais ou menos como essa, ou essa outra aqui, ou outra, ou teoricamente infinitas figuras desse jeito, tá? Mas é importante você saber que o nó é esse ponto onde a corda vibra praticamente nada e ventre é essa região aqui, ó. Pode ser o ponto de cima ou de baixo. O que significa isso? É o ponto de oscilação máxima, né? Fica na metade da distância entre nós. Então, na primeira corda aqui seria um ventre. Aqui também é ventre, ventre embaixo, ventre aqui. Bom, nessa aqui, por exemplo, tem ventre nessa região, outra. Fácil de visualizar. Ventre é sempre o ponto mais alto ou mais baixo nas ondas estacionárias. E nó, pontos onde a corda praticamente não vibra. Para começar a entender isso, eu queria representar com vocês aqui o diagrama que os livros trazem para o primeiro harmônico, ou modo fundamental de vibração de uma corda sonora. Então, uma corda sonora, ela é vibrada no primeiro harmônico e essa figura aqui, olha, aparece na corda. Lembrando a você que lá no laboratório também podemos obter essa figura. Então, quando você vibra a corda no primeiro harmônico, ela emite um determinado som. Se for um instrumento musical, por exemplo, tá? Esse som pode ser interpretado através da sua frequência, que eu vou explicar com exercícios. No momento hoje aqui, nesse momento, eu queria que você aprendesse a identificar o harmônico e entendesse que esse harmônico, ao a corda oscilar desse jeito, forma-se na corda meio comprimento de onda. Isso é meio comprimento de onda. Por que meio comprimento de onda, professor? Olha aqui, ó, fiz o desenho para você de uma onda transversal completa. Olha só, isso aqui é apenas metade do comprimento de onda. Essa distância aqui, ó, que equivale a essa. Uma onda completa, um comprimento de onda, seria o dobro disso, como eu representei aqui no desenho. Olha só. Então entenda bem, para gerar os harmônicos em cordas, a unidade que nós temos que pensar é no meio comprimento de onda. Por que o meio comprimento de onda? Porque é o jeitão, né? É o visual que a corda assume no primeiro harmônico. Então, a partir dessa unidade meio comprimento de onda, eu vou produzir outros harmônicos, teoricamente até o infinito, mas isso nem acontece na prática. Acontece, sei lá, eu acho que eu já vi até sétimo harmônico em questões de vestibulares mais difíceis. Mas na prática o que você precisa saber é isso aqui, ó. Numa corda, o primeiro harmônico tem essa configuração. O comprimento da corda equivale a 1 lambda sobre 2, metade do comprimento de onda. Então L igual a 1, primeiro harmônico, lambda sobre 2. Segundo harmônico, olha só, mudando a frequência de oscilação da fonte, eu já posso obter esse visual aqui para uma corda oscilando. Esse visual tem 2 meios comprimentos de onda. Essa configuração tem um nome, segundo harmônico, e ele tem um número de ordem, né? N igual a 2. Lembrando a você, número de ordem do primeiro harmônico, N igual a 1. Número de ordem do segundo harmônico, N igual a 2. Entenda bem, olha que interessante, o comprimento da corda em repouso equivale ao comprimento de onda da onda do segundo harmônico. Então, olha só, no segundo harmônico, o comprimento da corda equivale a 2 lambda sobre 2.
Entenda bem, esse lambda não é igual a esse, tá? Então, para o primeiro harmônico, numa determinada corda, lambda sobre 2 no primeiro harmônico não é o mesmo lambda sobre 2 do segundo harmônico. Aqui nós estamos apenas aprendendo a visualizar os harmônicos através de meio comprimento de onda. Meio comprimento de onda é essa distância aqui, ó. Meio comprimento mais meio, 2 lambda sobre 2. Por que eu não simplifiquei isso? Para entender, olha só, que o número de ordem do harmônico aparece aqui também, ó. Olha só. No anterior, primeiro harmônico, 1 lambda sobre 2. Segundo harmônico, 2 lambda sobre 2. É fácil entender o que acontecerá no terceiro harmônico, né? Olha só, terceiro harmônico, 3 meios comprimentos de onda, vários nós, olha só. Então, essa configuração aqui de ondas estacionárias numa corda dá uma determinada frequência que equivale ao terceiro harmônico. Se fosse um instrumento musical, nós teríamos um som, né, relacionado a esse harmônico, terceiro harmônico. Então, L igual a 3 lambda sobre 2. Lembrando a você, esse lambda não é o mesmo lambda do 1 e nem é o mesmo lambda do segundo harmônico. É outro harmônico, é o terceiro harmônico. Só que ele é, digamos assim, configurado da seguinte maneira. Dentro da corda existirão ondas estacionárias criando esse visual aqui, olha só. Interferência construtiva nesses pontos, criando 3 lambdas sobre 2. Nó aqui, ventre, 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 etc. Tá? Quarto harmônico, só para ficar mais didático, né? Essa configuração aqui. 4 meios comprimentos de onda. O comprimento da corda vai ser igual a 4 lambda sobre 2. Então, para qualquer harmônico, nós temos isso aqui, pessoal. Imagina uma onda estacionária qualquer, tá? Criada numa corda. Essa distância, desse ponto até esse, entre 2 ventres consecutivos, ela é lambda sobre 2, sempre. Equivale a essa distância aqui, ó, que é a distância entre 2 nós, tá? Então, ó, entre 2 nós ou entre 2 ventres consecutivos, isso equivale a lambda sobre 2. Como seria um comprimento de onda? Lambda seria deste ponto até aqui, por exemplo, equivalendo a uma onda desse tipo, tá? Mas é interessante você saber, para questões de concurso, tá? Que isso aqui equivale a lambda sobre 2, essa distância. Agora, se alguém te perguntar qual é a distância entre esse ponto e o nó 4, por exemplo, é a mesma distância entre essa região e o nó 1. É lambda sobre 4, ou seja, metade dessa distância total, tá? Então, a distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4, ou seja, metade de lambda sobre 2. Pessoal, vou falar agora sobre outro tipo de instrumento que emite som, que pode até emitir som musical, instrumentos sonoros, são os tubos sonoros abertos, tá? Tubos abertos são aqueles que têm as duas extremidades abertas, uma delas próxima da embocadura, onde o músico toca. Eu coloquei aqui um mais simples de todos, que é um apito, né? Você pode ver claramente uma extremidade aberta e aqui outra extremidade aberta. Lembre-se que esses tubos emitem ondas sonoras, ali dentro tem ar, tá? E a onda sonora é uma onda longitudinal, mas para efeito didático nós acabamos desenhando dentro do tubo como se o som fosse uma onda transversal, só para entendimento, só para poder ficar mais claro para você enxergar. Mas lembre-se, no mundo real, no mundo prático, ali dentro são ondas longitudinais que seriam muito difíceis de desenhar. Então nós transformamos, né, colocamos isso num desenho didático como se fosse onda transversal, mas não muda nada para cálculo. Para o cálculo continua valendo comprimento de onda, nó, ventre, etc. Tudo igual. Só para ficar mais fácil no desenho, nós colocamos como se o som fosse onda transversal, quando na verdade ele é longitudinal. Olha só,
é um apito, né? Um tubo sonoro, um instrumento musical com as duas extremidades abertas, ele pode produzir o primeiro harmônico. Lembre-se, essa região aqui, ó, é a região aberta. Nela ocorre uma rarefação. Não é possível nessa região a criação de um nó. O nó acontece dentro do instrumento sempre, não nas extremidades. Mas então essa figura aqui, que equivale ao primeiro harmônico, ela é composta por um meio comprimento de onda. O comprimento do tubo equivale a meio comprimento de onda. Professor, por quê? Olha, isso aqui eu mostrei para você anteriormente, essa distância do nó até o ventre é lambda sobre 4. Então aqui você tem 2 lambdas sobre 4, que dá lambda sobre 2. Então, um apito, um tubo sonoro, trabalhando no primeiro harmônico, no modo fundamental, aquele harmônico de número de ordem 1, o tamanho dele equivale a 1 lambda sobre 2, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, para ficar didático, para você entender por que equivale a 1 lambda sobre 2. É como se eu pegasse esse pedacinho, que é lambda sobre 4, somasse com esse, coloquei aqui para ficar claro, para você na hora de estudar em casa, visualizar que isso aqui tudo é lambda sobre 2. Então, olha que interessante, a unidade que cria para nós cada harmônico aqui é lambda sobre 2. No primeiro harmônico eu tenho lambda sobre 2. Daqui para frente eu terei segundo harmônico, terceiro harmônico, etc. Olha o segundo harmônico, olha só. 2 lambda sobre 2. Isso aqui, claramente, é lambda sobre 2. A soma desse pedaço mais desse dá outro lambda sobre 2. Então o segundo harmônico tem 2 lambda sobre 2 como tamanho do tubo. Então, dentro do tubo, produzindo som no segundo harmônico, cabem 2 meios comprimentos de onda. Continuando, no terceiro harmônico, que é outro som com outra frequência, etc., outro comprimento de onda, você terá lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, que é a soma desse pedaço, mais esse. Aqui você tem lambda sobre 4, com lambda sobre 4, dá 2 lambda sobre 4, lambda sobre 2. Então, terceiro harmônico para tubo aberto, ele também tem 3 lambda sobre 2. Então, L, comprimento do tubo, equivale a 3 vezes comprimento de onda sobre 2. Terceiro harmônico. Então, para entender o tubo aberto, você tem que entender o seguinte: os nós se formam apenas dentro do tubo, não nas extremidades. Nas extremidades sempre nós teremos ventre, tá joia? Região aqui com rarefação. Agora, olha que interessante, tem tubo sonoro fechado. Aqui de novo, ó, o mesmo apito, só que com a extremidade fechada. Uma extremidade aberta, perto da embocadura, e a outra extremidade fechada. Muito interessante isso aqui, pessoal, porque ele não emite qualquer harmônico. Ele só emite harmônico ímpar. Para você entender isso, começa comigo a visualizar o primeiro harmônico. Modo fundamental ou primeiro harmônico do tubo fechado. Olha aqui, ó, tubo fechado. Onde existe a parte fechada do tubo, nós temos um nó. E aqui, na parte aberta, um ventre, uma região onde tem rarefação. Essa figura aqui equivale a lambda sobre 4. Então, o comprimento do tubo equivale ao comprimento de onda dividido por 4 no primeiro harmônico. Então, pessoal, presta atenção junto comigo. Lambda sobre 4 é a unidade que dará cada harmônico para nós. Então, o primeiro harmônico é 1 lambda sobre 4. Se existisse o segundo harmônico, que não existirá, teria que ser 2 lambda sobre 4. Aqui vai acontecer o seguinte: nós vamos pular para o terceiro harmônico, porque se formam 3 lambda sobre 4 no tubo. É outro som, outro harmônico, ondas com características diferentes. O primeiro harmônico nesse tubo tem uma determinada frequência, o terceiro harmônico tem outra frequência. Então, por que chama terceiro harmônico? Porque ele é composto por 3 lambdas sobre 4. Olha só, lambda sobre 4. A distância até aqui, ó, até o ventre, do nó até o ventre, lambda sobre 4. E aqui, para finalizar, lambda sobre 4. No total,
se formou dentro do tubo fechado 3 lambda sobre 4. O comprimento do tubo, quando ele está emitindo som no terceiro harmônico, equivale a 3 comprimentos de onda dividido por 4. Lembre-se, não é possível ter um segundo harmônico para tubo com extremidade fechada. Só tem harmônico ímpar. Bom, no tubo fechado podemos ter o quinto harmônico, sétimo harmônico, nono harmônico. Vou dar um último exemplo aqui do quinto harmônico, tá? Forma-se essa figura aqui de ondas estacionárias dentro do tubo, de novo, com um nó na extremidade fechada, nós intermediários e um ventre aqui, olha só, na região que é a fronteira com o exterior do tubo, ou seja, na região aberta do tubo. Essa é a configuração do quinto harmônico. Vamos visualizar, ó, 5, 5. Por quê? Isso aqui são 2 lambda sobre 4, mais 2 lambda sobre 4, mais lambda sobre 4. 5 lambda sobre 4. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!